Chegamos com mais um dia dessa nossa semana mais que especial de futebol feminino, destacando a Copa do Mundo que se aproxima. Já já veremos as nossas craques em campo e a torcida para que a gente chegue, né, na grande decisão, porque chegando na final, imagina quantas oportunidades de ativação, de campanhas, quantos conteúdos serão gerados, porque naturalmente você sabe que é disso que a gente gosta, né? E também quem gosta muito disso e sabe demais sobre o assunto é a NWB, parceira que já figurou em nosso podcast por 2 vezes. E se é para falar de Copa Feminina, de futebol feminino, eles têm um time super talentoso, com um certo pioneirismo também, né, ao abordar sobre o tema. Eu acredito que esse vai ser o primeiro grande mundial feminino, que os influenciadores terão muito protagonismo e, naturalmente, vamos falar sobre isso. Então, eu recebo a Vanessa Costa, ela é Head de Marketing da NWB. Vanessa, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Marketing esportivo é um super parceiro nosso, é muito prazeroso estar com vocês hoje. Pô, o prazer é meu. E primeiro, até para dar o norte para quem está nos ouvindo, eu queria que você falasse um pouco da sua posição dentro da NWB, que aí assim a gente consegue tocar o nosso papo. Eu sou Head de Marketing na NWB, e embaixo do meu guarda-chuva existem 2 departamentos diferentes. O de comunicação, que está voltado à reputação não só institucional, mas também das nossas marcas de conteúdo. A gente tem 5 marcas diferentes, 4 focadas no universo de futebol e 1 focada no universo de automobilismo. E temos também o departamento de inteligência de conteúdo e performance, que é um departamento muito chave, porque a partir dos dados que a gente consegue coletar da nossa audiência, a gente consegue performar melhor os conteúdos para a nossa audiência e também para os nossos clientes parceiros. Perfeito. E desses canais proprietários, né? Talvez não, né? O Acelerados, acredito que não faça parte desse escopo, mas eu acredito que essa Copa vai ser muito representativa, né, para a NWB, e eu acredito por vários motivos, né? O futebol feminino ele é fomentado por vocês há algum tempo, com conteúdos, né, transmissões ao vivo, como o Paulistão, e eu sinto, o Paulistão feminino, claro, e eu sinto que o Mundial ele acaba coroando, né, todo esse esforço de fomentar, de valorizar, de dar voz às mulheres, as que jogam e também as que consomem, né? Porque a Lei e a Luana, elas têm um relacionamento muito forte, né, com as atletas. Então, eu queria que você contasse um pouco desse trabalho de vocês de gerar conversa, de criar acesso, talvez olhando para essa construção de um pensamento mercadológico mais inclusivo, mais plural. Acho que não só sobre a Copa em si, né, mas de uma maneira geral também. Tem o projeto Meninas em Campo, que é super importante. Sim, o nosso legado com o futebol feminino, ele começa em 2017, mas antes disso, acho que tem uma história muito interessante do Desimpedidos com as redes sociais. Na verdade, a gente nasce no momento que as redes sociais, elas estavam crescendo também, e o Desimpedidos se torna um porta-voz do torcedor. E isso é muito importante no nosso DNA, né? Porque a partir daí, e até focando em um dos departamentos que está embaixo do meu guarda-chuva, que é justamente de entender comportamento de consumo de vídeo, comportamento de consumo da nossa audiência, a gente passa a entender o que a nossa audiência precisa, o que ela gostaria de saber, como ela gostaria de ser representada nos nossos conteúdos. E a partir daí, o Desimpedidos cresce muito. E abre portas para uma relevância da NWB e do Desimpedidos dentro do mercado de esportes digital. Em 2017, a gente convida a Alê para vir para o Desimpedidos para ser esse olhar feminino sobre o futebol. E dá super certo, a gente percebe que tem um mercado. E a partir daí, a gente começa a criar várias iniciativas. A gente cria junto com ela, né, e desenvolve junto com ela o Passa-Bola e a Luana Maluf. Depois a gente tem 3 edições da Supercopa das Minas, que é a nossa versão feminina da Supercopa Desimpedidos, que é um projeto nosso que a gente tem muito carinho e muita aceitação no mercado. É um projeto que une celebridades, que une influenciadores, esportistas, atletas, para jogarem com a gente durante um campeonato inteiro de futebol. E essa é a versão feminina do Supercopa Desimpedidos. E a partir daí a gente começa a entender a nossa relevância no mercado e para a audiência com relação à modalidade. Nesse ano, obviamente por conta de Copa, mas também puxando todo esse legado que a gente já construiu, a gente deu um espaço muito grande para os coletivos femininos. Então a gente começou o ano com alguns conteúdos pré-Copa,
justamente no Passa-Bola. São conteúdos que tiveram uma aceitação muito grande. Para vocês terem uma ideia, em maio, quando a gente começou a fazer esses conteúdos, principalmente em short vídeos, a gente tinha 1 milhão de views. Começo de junho, meio de junho, a gente estava com 10 milhões de views. Agora a gente está chegando a quase 20 milhões de views. Então, existe um público muito interessado na modalidade e é um público consumidor também, o que é muito interessante para as marcas que vão participar com a gente e participar da modalidade como um todo, né? Durante esse processo, a gente entendeu que seria importante também não só dar visibilidade para as atletas e para os times, no caso, o Brasil, mas também para o futebol de base, porque é o futuro do futebol feminino. Então, a gente criou a Liga das Minas, que começou a ser veiculada agora em julho. Liga das Minas é um projeto que tem vários coletivos femininos, entre eles o Meninas em Campo, que é um coletivo que a gente já está trabalhando há algum tempo. E nossa função primordial é trazer visibilidade para essas atletas, é dar espaço para que elas possam falar. Nesse percurso até a Copa, a gente vem com outras iniciativas que são patrocinadas por marcas. Então, a gente participou do lançamento da camisa da seleção, junto com a Nike. A gente participa de transmissões. Transmissões já está no nosso legado há um tempo. O Passa-Bola fez a transmissão do Brasileirão, mas esse ano a gente, junto com a Centauro, que é uma das empresas do Grupo SBF, o Grupo SBF é o grupo no qual a NWB está inserida. É um grupo que a gente identifica como sendo o maior ecossistema de esportes, porque dentro dele tem Centauro, tem a Fisia, que é a representante da Nike no Brasil, tem a gente focada em conteúdo e criadores, tem a OneFan, tem a X3M, tem a FitDance. E a Centauro, ela está encabeçando esse projeto do Paulistão Feminino, do qual a gente tem várias marcas de conteúdos da NWB participando dessa retransmissão, não só o Passa-Bola. É legal trazer isso, porque a gente tem André Hernan, tem Camisa 21, que são canais com homens, porta-vozes, e com uma audiência um pouco maior, né, majoritariamente masculina, mas que tem interesse, sim, na modalidade feminina. Isso é muito bacana. O Paulistão é o nosso trabalho de transmissão no momento. E tudo isso vai culminar, obviamente, durante o torneio. Então, a gente vem preparando uma série de ações pré-Copa, para que durante a Copa a gente possa fazer a transmissão de todos os momentos especiais entre jogos lá na Oceania. Não, pô, legal demais. A gente vai falar desse projeto Copa, porque eu li bastante sobre as iniciativas, obviamente já acompanho os Desimpedidos, o Passa-Bola, o André, enfim. E é muito legal você traçar essa trajetória, né, de 2017 para cá, vai colocar 6 anos, como o Desimpedidos fortaleceu de uma maneira super robusta o fomento do esporte, do futebol feminino. E com o passar dos anos, né, como o Passa-Bola criado, além de dar visibilidade ao futebol profissional, também ter esse foco na base, até com a participação do próprio Fred, né? Até você citou a importância também dos homens falando sobre isso. Não somente mulheres falam de futebol feminino, né? Não, tem todo esse cross envolvendo o ecossistema de vocês. E também, e aí falando do Passa-Bola, né? Como ganhou um espaço, né? Um trabalho muito bom da Lê, da Luana, desde 2021, construindo ali uma comunidade super forte, né? E elas acabaram se tornando referências, né? Exatamente, elas são referência, elas estão crescendo. Durante esse período de Copa Feminina, elas cresceram ainda mais, mas elas sempre foram uma grande referência com relação à modalidade e a causas também, né? E eu acredito que essa seja uma grande força do canal. Inclusive, a gente estava falando antes de eu entrar aqui, sobre a geração Z, o quanto a geração Z é forte nas marcas de conteúdo da NWB e forte também para o Passa-Bola, né? E tem algumas características da geração Z vinculadas ao futebol que são super interessantes. Dentro da NWB e do grupo, a gente é muito preocupado em entender comportamento e dados. Então, ano passado, a gente fez uma pesquisa que tentava entender qual que era o vínculo entre futebol e essa geração. E a gente percebeu alguns pontos que são bem interessantes. O primeiro é que essa geração linka futebol a entretenimento, e o segundo, a experiência. O terceiro, a causa. Então, para eles, o futebol ele tem que ser vivenciado. E ele tem que ser para todos. Isso é muito interessante.
Eles não querem só ir aos estádios, eles querem que todos possam ir aos estádios. Talvez o ingresso do estádio não seja acessível para todos. Então, qual é a melhor forma de assistir futebol? No streaming. Ver os melhores momentos nos canais que são especializados no tema. Então, eles estão muito ligados no digital, né? Nas transmissões que a gente vem criando. E a Lei e a Luana, elas conseguiram criar realmente uma comunicação para essa geração que traz esses melhores momentos, que faz com que eles vivam a experiência, mesmo não estando lá. É isso que elas vão fazer na Oceania, quando elas estiverem fazendo a cobertura do torneio. Elas vão estar num motorhome, andando pela Austrália, em busca desses melhores momentos, dos melhores torcedores, levando essa sensação e levando a voz do torcedor para dentro do campeonato também. Elas realmente foram muito importantes nessa construção do futebol para a modalidade como um todo, em dar visibilidade para a modalidade, para as jogadoras, e abrir portas para outras criadoras de conteúdo, que como elas fazem muita diferença no mercado hoje. Perfeito. Eu vou até pegar um gancho nessa sua veia de dados, né? Porque é algo que me brilha os olhos, assim, é a riqueza de informações que as comunidades que vocês acabaram criando ao longo desse tempo, elas oferecem em grandes oportunidades, por exemplo, como uma Copa do Mundo feminina. São 34 milhões, né, de seguidores, se não me engano, em todos os canais proprietários da NWB. Então, eu vejo que é um trabalho de muita sinergia, de ouvir necessidades, né, de saber o que dá certo, o que não dá, e entregar, no fim, né, conteúdo de valor. E aí, colocando um viés mercadológico aqui na mesa, eu imagino que sejam fundamentais também nessa conexão com as marcas, né, da NWB, com os anunciantes, com os creators. Sim, com certeza. Ainda pensando nesse gancho, né, da geração Z, eles têm o hábito de ver conteúdo condensado e saber traduzir uma mensagem que a marca precisa passar. Quando a marca já é endêmica ao esporte, fica mais fácil de criar essa mensagem. Mas tem marcas que não são endêmicas ao esporte e que querem também estar nesse espaço. Então, para ambas essas marcas, as narrativas que a gente cria são narrativas que são bem orgânicas, que entregam de uma forma natural para a nossa audiência a mensagem que a marca quer passar, mas trazendo também valor para essa audiência. E de uma forma rápida, porque tem até um outro dado interessante, o YouTube acabou de divulgar que 35% dos vídeos consumidos são vídeos curtos. Isso quer dizer que essa geração ela está muito ligada nos melhores momentos, realmente. Talvez ela não queira assistir toda a transmissão. E acho que esse é um ponto importante, inclusive, dessa Copa, né? Por conta do fuso horário, vai ser difícil que a gente assista todos os grandes jogos, principalmente as pessoas que estão em trânsito, trabalhando, indo para o colégio. E a partir daí, a gente vai querer ver os melhores momentos, a gente vai querer ver as melhores jogadas. E aonde que a gente vai ver isso? Na internet. Né? Espero que nas nossas marcas de conteúdo também. Então, eu acredito que essa ligação essa construção de marca, essa construção de narrativa essa construção de narrativa para uma marca dentro das nossas marcas de conteúdo é algo que tem que ser bem explorado e co-criado entre nós, os criadores, as marcas, e visando esses dados, visando o que é valor para a nossa audiência. A partir daí, o que a gente constrói é realmente uma narrativa de valor que faz sentido para ela e que vai ser melhor consumida. Né? E não destaca a marca do ambiente no qual ela gostaria de inserir. Ela passa a se comunicar de uma forma leve, de uma forma fluida, né? Perfeito. Esse estudo da geração Z, né, do futebol é super amplo. Nossa, tem vários insights. Eu acho que daria para fazer um episódio do podcast só sobre isso, né? Dessas conexões, né, com o consumo, com a prática do esporte. Eu peguei alguns dados. Legal. E aí vou até tentar dividir em duas partes a pergunta, que um deles acho que está bem no início, se eu não me engano, que 72% da geração Z acreditam que mulheres em campo é sobre luta, política e também representatividade. 41% acreditam que o futebol feminino representa a mesma coisa que o masculino, e 32%, isso eu achei legal, torcem para um time de futebol feminino. Com esses dados, né, que, putz, de novo, o estudo é super amplo, eu quero entender mais como é que esses dados acabam alimentando o trabalho de vocês, ou da NWB, ou do Passa-Bola, que está mais focado no futebol feminino, dos impedidos, enfim, com o ecossistema de vocês, com a Teia, quem sabe?
Sim, legal você falar da TEIA. A TEIA é um braço que a gente tem de agenciamento, profissionalização de criadores. E aí, quando eu falo de criadores esportivos na TEIA, eu não estou falando só de influenciadores, eu estou falando de atletas também, eu estou falando de times. Então, tem ali, nós temos mais de 800 criadores ali dentro da TEIA, em diversas modalidades, são 10 modalidades esportivas, não só o futebol, que estão nos ajudando a criar conteúdo e é um suporte também para essas narrativas, essas grandes narrativas que a gente faz nas marcas de conteúdo que tem milhões de audiência, né? Mas respondendo a sua pergunta, existe realmente uma ligação muito grande do público consumidor feminino, de quem assiste futebol feminino, com causas, com a visão, com a criação de uma narrativa diferente sobre as mulheres, inclusive. Por coincidência, a gente lançou um outro estudo essa semana, junto com o grupo, que é um estudo que fala justamente da relação mulher e futebol. E esse estudo, ele é muito interessante porque ele mostra que as mulheres não querem ser taxadas como guerreiras, que elas veem o esporte mais com um aspecto coletivo, que é um esporte que tem representantes, né, que são muito importantes, por exemplo, a Marta, muito importante para o futebol, mas que existem outras mulheres que também são extremamente importantes e que contribuíram para a história do esporte, e que essas mulheres também precisam ter visibilidade. Outro dado que eu achei muito bacana foi o percentual de mulheres que têm recurso de compra e o percentual de geração Z que se importam com o esporte, que gostam de assistir esporte, ou que praticam o esporte. Gira em torno de 30 e poucos por cento, 40%. Mas tem um outro número que eu achei impactante, que é 49% das mulheres no Brasil, de alguma forma, não praticam esporte. Elas ainda não estão inseridas nesse universo. E quando a gente fala de praticar esporte, a gente não está falando só sobre uma questão de saudabilidade, que é até um dos pontos que eles trazem ali, que a mulher linka muito a questão do esporte, ao assistir esporte, com a saudabilidade e também com um vínculo emocional, que é muito do que a gente constrói nas narrativas para a marca, né? A gente sempre pega esse vínculo emocional que é criado com relação ao futebol, nossa família, a forma que a gente gostaria de se ver jogando, enfim. As mulheres também têm esse vínculo emocional de assistir com a família, de assistir com o filho. Tanto é que nos jogos de futebol feminino, a gente tem um público diferente do de masculino, é muito mais familiar, né, geralmente. Mas essa ligação, as mulheres, elas entendem o esporte de uma forma diferente dos homens ainda. Existe um mercado muito grande a ser explorado, porque se 49% das mulheres brasileiras não estão praticando esporte, quer dizer que elas também não estão vivendo esporte. Se elas estivessem vivendo esporte, assistindo, jogando, torcendo, elas com certeza estariam mais estimuladas a praticar. E tem um mercado absurdo para a gente explorar. No nosso caso aqui, criando narrativas que mostrem para ela que esporte é legal, que o futebol feminino tem qualidade, que o futebol feminino tem drible, tem gol de qualidade, tem técnica, né? E também incentivando ela para que ela pratique, porque é um próximo passo, né? E você acha que essa Copa, que eu digo que ela já é histórica antes mesmo de começar, né? Porque ela vai ter transmissão em todas as frentes. A gente vê agora, de fato, um engajamento absurdo das marcas, até falando, ó, tivemos Copa do Mundo masculino há 6 meses atrás, tem que continuar no entusiasmo, tem que continuar engajado, tem que continuar torcendo. Você acha que, de fato, agora será um divisor de águas? Porque também existe uma cobrança de que, ó, como acontece na Olimpíada, né? Que lembram que tem atletismo, que tem dardo, quando chega a Olimpíada, né? As marcas acabam patrocinando. Então, assim, será que agora, sim, com transmissão do Paulistão, com torneios de base, enfim, de fato seja um divisor de águas e que agora a gente tenha mais mulheres participando, mais mulheres consumindo? Eu acho que sim. Eu acho que a Copa anterior, ela abriu espaço para o público em geral, não só para as mulheres, se interessarem pela modalidade feminina. E esse momento eu concordo com você que é a Copa do digital. Assim como foi a Copa masculina o ano passado, vai ser a Copa digital para a feminina também. E tudo que é digital democratiza.
né? Você assiste a hora que você quer, onde você quer, como você quer, gratuitamente. Isso é muito bom. Então, eu acredito que por conta disso, a gente vai ter uma maior adesão, tanto de homens quanto de mulheres, e um maior entendimento das novas gerações também. Vide geração Z, preocupada com questões sociais, com causas, mas também querendo assistir a Copa Feminina como entretenimento. Esses números que eu te mostrei do Passabol, do quanto a gente vem crescendo em views, em short vídeos, que é justamente um tipo de formato de conteúdo que eles consomem mais. Então, eu acredito que existe uma possibilidade da gente crescer muito e das marcas que já se comunicavam com essa modalidade e com o futebol crescerem ainda mais junto, também darem maior visibilidade, incentivarem com maior assertividade, né, a modalidade e tudo que gira em volta dela. Hoje a gente tem, por exemplo, no nosso projeto, o nosso projeto de Copa, ele se chama Celebrar para Transformar. E eu acho que é um nome super interessante, porque a partir da celebração desse futebol de qualidade, desse entretenimento de qualidade, a gente consegue transformar a modalidade como um todo. Esse é o papel do Fred, inclusive, né? Ele vai ser o único homem que vai estar junto às meninas, vai a Lê, a Luana do Passabola, vai a Marília e a Bianca do Desimpedidos e o Fred, justamente para abrir mercado e abrir a visão de outras pessoas que são audiência, que vieram até da audiência dele do BBB. Ele acabou estourando uma bolha ali fora do esporte, trazendo gente que talvez não esteja vinculada à modalidade ou ao futebol como um todo, mas que por conta dele também vai ter acesso a tudo que vai acontecer nos bastidores, a tudo que vai acontecer durante as jogadas. Então, eu acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande de amplificar a modalidade como um todo, amplificar as atletas e principalmente com iniciativas como a Liga das Minas, por exemplo, também trazer visibilidade a esses coletivos femininos que vão determinar o futuro do futebol. Você sabe que a gente teve um hiato muito grande, né, da prática de futebol no Brasil. A gente ficou 38 anos proibido por lei as mulheres de praticar futebol. Isso, obviamente, influencia no resultado dos jogos, do treinamento, do condicionamento social, em tudo. E a gente está quebrando essa barreira. E está quebrando, acho que, de uma forma muito bonita. Muito bonita. E eu acredito que isso vai se intensificar ainda mais com o público, quando o público nos apoiar com mais força. Então, não é só um trabalho de longo prazo dessas marcas que já estavam se comunicando, de marcas que querem se comunicar, mas que têm que se comunicar com perenidade, com cadência, porque não faz sentido estar só durante um momento, né, de visibilidade ali do torneio e depois não estarem mais, mas também de ter o apoio do público consumidor mesmo, consumidor de vídeo, consumidor de entretenimento, né? Putz, legal, já vou pegar até um gancho, e aí em seguida a gente já fala exclusivamente de Copa, que é esse consumo como entretenimento, né? E até uma característica marcante da geração Z, consumir muito conteúdo por diferentes frentes, né? Ele não, talvez não se atente exclusivamente aos 90 minutos, porque pode existir uma passividade de interação ali de quem está transmitindo, né? A Bundesliga já fez um estudo sobre isso, né? Até para eles entenderem, né, como o público deles consome. Então acaba buscando outros conteúdos, né? Bastidores, melhores momentos, desafios. E eu vejo que isso, caramba, faz muito parte do DNA da NWB, que é focar nessa continuidade da experiência, explorando o digital, justamente para atender a demanda. Ok, não temos os direitos de transmissão, mas temos conteúdos exclusivos, acessos únicos, entrevistas, histórias, e isso é um trabalho que vocês fazem de maneira impecável, né? Com certeza. E eu arrisco a dizer que, pensando no comportamento da geração Z, esses momentos que são fora dos 90 minutos são ainda mais importantes. Porque são os momentos que conectam as pessoas ainda mais ao que aconteceu dentro da partida, conectam com a modalidade, as jogadoras, entendem mais sobre a história das jogadoras, entendem mais sobre as dificuldades ou as glórias que elas passaram ali, e que também conectam as marcas de uma forma muito mais natural, muito mais assertiva ao universo do público, da audiência, do público consumidor. Então, eu arrisco a dizer que realmente são momentos que fazem diferença na entrega para o torcedor e que, ao mesmo tempo, faz diferença para o mercado. Perfeito. Bom,
Vamos falar de Copa 2023, que a gente citou no começo como ela vai ser significativa, né, para os influenciadores, né, já que eles terão um papel muito decisivo nessa questão do consumo. E aí entra a evolução da indústria, o crescimento, né, da audiência a cada ciclo, né, das próprias plataformas também, né, que acabam surgindo. Imagina em 4 anos, né, quantas atualizações, até novas plataformas surgem. E nesse caso também, você citou muito bem, tem aquela questão do horário. Eu fiz uma pesquisa, o Brasil, acho que ele joga 8 da manhã, 7 e 7, pelo menos na primeira fase, mas avançando já começam 5 da manhã e tal. Mas acho que ao mesmo tempo que o fuso ele pode ser um desafio, é uma oportunidade também de criar. Então, como é que a NWB está trabalhando esse projeto? Os quadros que você até comentou um pouco do motorhome, o Fred vai estar lá, enfim. Quais marcas que estarão com vocês? O que vocês estão preparando? Sim, a gente tem 2 marcas oficiais nos patrocinando, Nike e CIMED. E a gente vai ter 5 influenciadores, como eu já falei, junto com a gente, sendo o olhar da torcida na Oceania. A Lei Luana, mais com aquele olhar sobre o futebol feminino, sobre todo o envolvimento de causas, sobre a preparação das jogadoras, sobre o olhar das torcedoras em volta do torneio. Marília e Bianca fazendo a cobertura nos gramados, e indo além das 4 linhas do gramado, porque trazendo também esse dia a dia do treinamento, sendo a voz da audiência do Desimpedidos, levando os questionamentos, as dúvidas da audiência do Desimpedidos para todos que vão estar envolvidos no torneio nos 2 países. E o Fred, como eu já falei também, quebrando aquela bolha do esporte, né? Trazendo um público novo, interessado em saber mais sobre a modalidade, interessado em saber mais sobre o próprio torneio, que talvez seja um público que vá se cativar e continuar, isso que a gente espera, continuar assistindo. A gente tem vários quadros programados, tanto no Desimpedidos quanto no Passa-Bola, focados nessa experiência em loco, mas a gente também vai ter criadores fazendo a cobertura com o público brasileiro, que também vai ser muito importante porque vai trazer a emoção do brasileiro no momento do jogo, né? Não só a emoção de quem está vivendo lá na Austrália. Não, legal demais, porque tendo uma equipe aqui, né? Como vocês já estão no Brasil e também trazendo esse lado in loco de lá, né? Até porque a Ale, a Luana, o Fred, eles desde sempre, né? Eles sempre se colocam na arquibancada mesmo, né? Com a galera, eles são super acessíveis, né? Pô, a Ale esteve na final da Champions, né? Masculina, então ela tem aquele jeito mesmo de torcedora que eu acho que acaba até aproximando, né? A linguagem. Não é uma linguagem técnica, afinal elas estão falando com jovens, né? Que querem também aquele conteúdo rápido, aquele conteúdo prático. E até em termos de planejamento, Vanessa, como é que foi essa virada de chave? De dezembro ter uma Copa no Catar, né? Então pensar em Copa masculina e rapidamente, eu falo rapidamente porque assim, um espaço só de 7 meses, né? Já ter esse olhos para o olhar no futebol, no Mundial Feminino, que também culturas bem diferentes. Como é que foi essa virada de chave? Já pensar ou já era algo meio que programado, afinal já sabe onde vai ser a Copa, né? A gente costuma trabalhar com o calendário de futebol, né? Então a gente já tinha um olhar especial sobre a Copa Feminina, até por conta desse legado que a gente tem com a modalidade, né? Mas só pegando um ganchinho no começo do teu questionamento, que eu acho que é interessante trazer aqui. A NWB, ela tem um histórico, justamente por ser a voz da audiência, ela tem um histórico de construir sonhos. A gente começou a construir sonho com o Fred e o Cristiano Ronaldo. Depois a gente leva talentos da casa para entrevistarem Neymar, Chico entrevistando Neymar. Então, as meninas do Passa-Bola falando com todas as atletas, com a maioria das atletas ali do futebol feminino. Então, são momentos que são momentos muito importantes, não só para a audiência, para os talentos que a gente tem dentro da casa. E acho que esse construir sonhos é o que a gente vai tentar conduzir e vai tentar levar de experiência, né, de sentimento para a audiência também, né? Acho que isso é uma característica muito forte do DNA da NWB. Quando a gente começou a pensar sobre Copa Feminina,
no ano passado, a gente tinha como uma premissa importantíssima manter o mesmo cuidado e a mesma capacidade de entrega, de produção que a gente teve para a Copa Masculina. Então, a gente pensou em ações que fossem interessantes para a nossa audiência, que fossem interessantes para as marcas patrocinadoras, mas que tivessem a mesma amplitude, a mesma capacidade de engajamento que a gente teve com a Copa Masculina. E isso, obviamente, nos fez pensar em vários momentos, né? Momentos pré-Copa, que é esse momento que a gente vinha trabalhando até agora, em que a gente foi criando conteúdos que traziam a história das jogadoras, que traziam um esquenta, né, para a audiência, para que eles fossem se familiarizando mais com o que eles vão ver por lá. E a partir das próximas semanas, a gente começa um conteúdo mais focado mesmo na concentração dos jogos, né? Esse planejamento é um planejamento que é feito a muitas mãos. A gente tem diversos departamentos aqui, desde o departamento de inteligência, que é o departamento que está no meu guarda-chuva, pensando em tendências de conteúdo, insights, temas que podem ser explorados, até o departamento de criação, o departamento de produção. Isso é co-criado junto com os nossos talentos e com as marcas, e obviamente sempre ouvindo o que a nossa audiência gostaria de ver e de experienciar nesse processo. Caramba, eu adorei que você usou essa palavra de co-criar, porque justamente eu queria abordar isso com vocês, porque a NWB tem um tripé para essa Copa que eu achei bem legal, e é mais bacana isso, ver cada quadro, cada conteúdo, como cada um deles se encaixa, que é o envolver, entreter e partilhar, né? Em cada canal atuando em sua frente específica, com a sua linguagem, com o seu jeito, que eu imagino que não exista uma linha, né, uma cartilha, por de fato serem pessoas diferentes, comunidades diferentes, mas tem ali em comum o amor pelo esporte, pelo futebol, e são também comunidades muito, muito fortes. E aí era essa a minha pergunta para você. Quando você vai negociar com uma marca, né, elas já chegam com uma ideia, com um canal em mente, com um profissional ou uma profissional, ou existe também esse trabalho muito forte de cocriação, de indicar quais caminhos entregariam mais resultado? Desse jeito é legal com o Fred no Desimpedidos, assim com ela, enfim. Como é que é esse trabalho que eu imagino que exista esse relacionamento tão estreito de vocês com as marcas? Geralmente as marcas elas vêm com um objetivo primário, né? Eu quero ter alcance, eu quero apresentar um produto, eu quero passar uma mensagem, eu quero criar uma conexão específica com a audiência. E, às vezes, ela vem com uma ideia de qual canal seria o melhor canal para ela se comunicar. Mas o que a gente faz é, tendo uma visão macro, não só das nossas marcas de conteúdo, dos Impedidos, Camisa, André, Passa a Bola, mas também tendo uma visão macro dessas 800 criadores que fazem parte da TNWB, a gente consegue criar campanhas que unem esses dois mundos. São campanhas que visam um branding qualitativo para a marca, visam um posicionamento de qualidade para essa marca, que podem reverter em consideração para essa marca e que, junto com a marca, a partir de um processo de cocriação, sim, a gente consegue entender qual é a melhor mensagem a ser passada e cocriada também com a nossa audiência. A cocriação não é só com a marca. A cocriação também é com a audiência. A partir dos feedbacks da audiência, a gente vai construindo novas mensagens. Inclusive, a NWB, ela é uma content tech. Por que uma content tech? Porque ela une conteúdo e tecnologia. A gente tem ferramentas que nos ajudam a ter uma escuta social ativa perante nossa audiência. A gente tem ferramentas que nos ajudam a entender tendências de conteúdo, de formato, tendências de tema. Uma das pesquisas que fizemos há pouco tempo foi uma pesquisa voltada justamente à Copa Feminina, que trazia as 12 criadoras que serão porta-vozes da Copa. Dessas 12, 6 fazem parte da NWB. E os formatos, os temas que poderão ter um maior engajamento, porque são tendências, poderão ter um maior engajamento durante o torneio. Essa pesquisa é uma pesquisa super interessante, não só para o criador de conteúdo, mas também para qualquer estrategista de marca.
Então, a gente consegue, por meio dessas plataformas de tecnologia, de gerenciamento das campanhas, entender quais são os KPIs que a gente levantou para cada cliente, entender se a gente está chegando nesses KPIs, entender se a gente está fazendo um bom gerenciamento dessa campanha. A gente consegue criar uma boa mensagem e a gente consegue também modificar essa mensagem ao longo do processo. Porque às vezes a gente tem uma ideia, a marca tem uma ideia sobre qual seria a melhor mensagem, a melhor forma de construir uma conexão com a audiência. E ao longo do processo, a gente vai tendo respostas da audiência que nos levam a entender que a gente pode evoluir essa comunicação. É por isso que a comunicação formatada por longo prazo, ela tende a dar, obviamente, melhores resultados para a marca e melhores resultados para a experiência de conteúdo da própria audiência também. Perfeito. Pô, é muito legal ter esse seu olhar de dados também, né? Porque de fato é isso, né? A audiência ela é muito participativa. Pô, naquela saga do Fred conhecer o Cristiano Ronaldo, eu digo a gente porque eu assisto desde sempre, sonhava junto, né? Se emocionava junto. Aí depois teve uma entrega junto com a Marta. Então, putz, era o Fred, Cristiano Ronaldo, Marta. Uma coisa que a gente, né, ia junto. E também nas presenças dele, de Libertadores, enfim. Então é muito legal. E eu acabei citando, né, a Lê e a Luana, mas como você falou, esse report é muito bacana, super completo. E também outros nomes, a Fernanda Colombo, Tati Montovani, Raquel Freestyle, a Dibradores, a Fute das Minas, enfim. Aninha Freestyle, são todas maravilhosas. Exato, e elas fortalecem demais a modalidade, né? Cada uma no seu ramo de atuação, cada uma com uma pegada de conteúdo, mas que no fim engrandece e deixa o futebol feminino cada vez mais forte no digital e que a gente espera que se fortaleça cada vez mais dentro de campo. Van, para fechar esse nosso papo que eu adorei, riquíssimo em informação e dados, eu quero saber sua expectativa, se quiser falar da expectativa da NWB, dos canais, a sua, enfim, sobre essa Copa Feminina que se aproxima, que, como eu disse, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas e já é histórica para o nosso país antes mesmo de começar. Né? Bom, em primeiro lugar, agradecer de novo pela oportunidade. Ficamos muito felizes em ser convidados para estar aqui. Bom, a minha expectativa é a melhor das expectativas. Eu espero que a gente faça uma ótima apresentação, que a gente tenha uma longa vida dentro do torneio, que a gente possa ver um futebol, com certeza a gente vai ver um futebol de qualidade, e que a gente possa torcer junto com as nossas atletas e incentivar a modalidade cada vez mais. Eu tenho um propósito pessoal em fomentar as mulheres, não só no esporte, mas em todas as áreas que me circundam. E acredito que a melhor forma da gente fomentar essas mulheres, da gente estar junto com elas, é a gente estar realmente construindo junto com elas. A partir do momento que a gente está assistindo o futebol feminino, que a gente está torcendo por elas, que a gente está comentando sobre isso, que a gente está falando sobre isso, que a gente está levando essa mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente está construindo junto com elas. Então, a minha expectativa é que a gente volte com uma boa colocação, sendo campeões, quem sabe, espero que sim, e também que a gente consiga criar um maior diálogo sobre a modalidade, sobre as atletas, sobre as necessidades da modalidade no Brasil nesse momento. Perfeito. Então, obrigado mais uma vez, Van. Obrigado também a você que ficou com a gente até o final. Já estendo aqui o meu agradecimento a toda a equipe, a todos os envolvidos na NWB, super parceiro do MKT Esportivo. Sempre que a gente pede participação, são super solícitos. E a Van veio aqui como porta-voz para falar sobre Copa Futebol Feminino, então veio a brilhantar a nossa semana. Então, obrigado novamente a você que ficou com a gente até o final. Tenho certeza que gostou. Papo super leve, com tantos dados, tantas informações. E lembre-se que vem aí muito conteúdo de qualidade por parte dos canais da NWB. Valeu, até a próxima.